Olá, meu querido aluno do curso de Teologia. Estamos iniciando mais um módulo. Falaremos nesse módulo sobre a filosofia da religião. Você sabe o que é filosofia da religião? Você consegue entender a importância de se estudar filosofia na religião? Talvez você pense o seguinte: estou em um curso de teologia. Por que devo estudar filosofia? Sabe, meu querido aluno, minha querida aluna, o estudo do saber é aquilo que trata a filosofia. Por que é que somos cristãos? Por que cremos na Bíblia? Por que aceitamos a palavra de Deus como a palavra de Deus? A filosofia nos indaga a entender todos esses assuntos e buscar, através do nosso saber, entender mais sobre aquilo que é apresentado na palavra de Deus. Como está escrito na própria Bíblia, o culto que agrada a Deus é o culto racional. Através então da nossa razão, iremos aprender mais, conhecer mais, aumentar ainda mais o nosso saber para sermos melhores teólogos, falando mais do amor de Deus para todas as pessoas. Filosofia da religião é a parte da filosofia, então, que ocupa de examinar racionalmente as explicações religiosas. Existem muitos questionamentos que aparecem no estudo das religiões, no estudo da Bíblia. Por exemplo, para onde vamos? De onde viemos? Quem é que somos? Esses questionamentos podem, de maneira ampla, ser abordados através da filosofia. Usando a mente que temos, usando o conhecimento que temos e o conhecimento adquirido a todas as pessoas durante todos os tempos, nós podemos então analisar contextos, fazer melhor aquilo que nos é apresentado. Podemos entender a religião de uma forma ampla, como um sistema de crenças e práticas a elas referente. Em quase todas as culturas, há pelo menos então uma expressão que possamos então chamar de religiosa. O que é a filosofia? Na história do pensamento ocidental, a filosofia nasce na Grécia, por volta do século VI e século VII a.C. Por meio de um longo processo histórico, surge promovendo a passagem do saber mítico ao pensamento racional, sem, entretanto, romper bruscamente como todos os conhecimentos adquiridos no passado. Durante muito tempo, os primeiros filósofos gregos compartilhavam de diversas crenças míticas, enquanto desenvolviam o conhecimento racional que caracterizava a filosofia. Por muitas vezes, queridos, o mundo, as pessoas, creram somente de uma maneira mítica, de uma maneira que não levava a pensar. Aparecia um som e eles não buscavam a explicação. Um trovão, um raio, um sol nascendo, uma chuva, para muitos, necessitaria então de uma explicação racional. E a filosofia ela tenta buscar então esta explicação racional, fazer com que venhamos a pensar o porquê que as coisas acontecem. Por exemplo, por que é que existe um Deus que nos ama? Por que é que existe um Deus que veio e morreu no meu lugar? Todos esses assuntos, então, são abordados pela filosofia. Para que serve, então, como acabamos de dizer, a filosofia? A filosofia é um instrumento de reflexão que pode ser utilizado pelo pastor, por exemplo, ou por você que é um estudante de teologia. Quando líderes, pastores ou professores, formadores de opinião têm dificuldades de produzir um pensamento bem estruturado, quer seja organizado ou objetivo, aí é que entra o apoio, o auxílio da filosofia. Saber mais sobre o assunto. Eu gosto da palavra raciocinar sobre o assunto. Tentar buscar um conhecimento para dar uma explicação do porquê que aquele assunto acontece ou é levantado. A filosofia, então, ela vai permitir que o aluno compreenda melhor a teologia, pois muitas questões teológicas nascem de problemas filosóficos. Vou dar um exemplo para vocês. O problema da origem do mal
na filosofia é respondido na teologia com a doutrina do pecado. O conceito do determinismo na filosofia é respondido na teologia com a doutrina dos decretos de Deus. E assim, muitas respostas para aquilo que encontramos na Bíblia, na filosofia nós encontramos uma razão para fazer melhor, para pensar melhor e para também entender melhor. Estamos acostumados com muitas de nossas crenças. E por estarmos acostumados, não refletimos sobre nossas crenças. Geralmente afirmamos que cremos em Deus, que cremos na Bíblia, que cremos em demônios, que cremos em anjos, que cremos numa vida após a morte. Mas poucas vezes nós procuramos responder a seguinte pergunta: por que eu creio nessas crenças? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para tentar responder essa pergunta? Por que é que eu creio em Deus? Por que é que eu creio em Cristo Jesus? Talvez agora você nesse momento está falando, pela fé. Ok, mas a fé não é uma fé cega, e sim uma fé racional. Nós fomos criados por Deus como seres racionais, seres que pensam, seres que conseguem distinguir o certo do errado, o bem do mal. E exatamente, quando tratamos disso na filosofia, nós temos a confirmação da nossa fé. Nós conseguimos encontrar evidências para ainda mais fortalecer a nossa fé. Que provas, por exemplo, eu tenho para garantir que as minhas crenças estão certas ou que as crenças de outra pessoa é que estão erradas? Então vejam, a filosofia se concentra nas questões que vão além da realidade natural e física. E por isso ela ultrapassa a dimensão física e natural da realidade alcançada na dimensão de questões de caráter imaterial. A filosofia trata de questões imateriais, como os sentimentos, o raciocínio, o pensamento, as questões de valor, as questões de ética ou ainda as questões de juízo. Sim, porque existem muitas questões que nós devemos pensar sobre o assunto. Eu acredito que você já deve ter cruzado com pessoas na rua que devem ter feito a seguinte indagação para você. Puxa, mas se Deus é tão bom, por que é que existe tanto sofrimento no planeta? Se Deus é tão bom, por que é que Ele permite o coronavírus? Você já escutou alguém falando desse jeito? Pois bem, mas o que é importante? O que é importante é que você saiba como responder uma indagação como essa. Então, na filosofia, que nós iremos estudar nesse módulo, nós vamos buscar o preparo para que indagações como essa, referentes, por exemplo, ao caráter de Deus, ao juízo de Deus, à misericórdia de Deus, ao amor de Deus, à graça de Deus, possam ser bem respondidas por você que é um estudante de teologia, por você que é um futuro pastor de uma igreja. A filosofia é um instrumento de apoio à tarefa de reflexão, onde por meios de regras para o correto pensamento, procuramos alcançar novos conhecimentos válidos, conhecimentos que realmente possam ser embasados. A filosofia pode ainda ser entendida como um modo de pensar. É uma postura diante do mundo. A filosofia não é um conjunto de conhecimentos prontos, um sistema acabado, fechado em si mesmo. Ela é, antes de qualquer coisa, a prática de uma vida que procura pensar os acontecimentos além de sua pura aparência. Ao contrário da matemática, não dispõe de nenhum método formal de verificação. Sabem? Como vocês já sabem, né? Eu sou professor de matemática também. E matemática, ela é exata. Não dá, por exemplo, numa prova de matemática que nós temos uma questão com uma única resposta, fazermos uma roda e cada um dar uma resposta e eu dizer que todas as respostas estão corretas. Na verdade, nós temos uma única verdade, que é a palavra de Deus. Mas nós podemos analisá-la de diversos pontos de vista. É lógico que a vontade de Deus é única. É lógico que a palavra de Deus, ela é única. Mas nós podemos enxergar um mesmo texto bíblico de diversos pontos de vista diferentes. Veja que, por exemplo, nós temos 4 evangelhos. E cada evangelista, ao escrever, colocou ali a sua maneira de enxergar aquilo que estava observando.
sobre o nascimento, vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então a filosofia, ela é diferente de uma ciência exata, ela é uma ciência humana, onde nós podemos sim fazer uma análise e obter respostas através de várias ideias entregues por várias pessoas. A principal ocupação da filosofia é questionar e entender ideias que são muito comuns e que todos nós usamos no dia a dia, sem nem sequer refletir sobre elas. Sabe, às vezes a filosofia está bem mais próxima de todos nós do que nós imaginamos. Talvez você pense, eu não sou filósofo, mas quando você pensa sobre determinado assunto, com você mesmo você diz, acho que agora eu filosofei. E é exatamente isso. Quando você analisa um fato, e desse fato então você percebe que há uma ou mais hipóteses de solução, você está desenvolvendo sabedoria, você está utilizando a ciência da filosofia. No nosso caso, a filosofia ela é mais aplicada, nós falaremos diretamente da filosofia da religião. Okay? O que nós iremos estudar então na nossa primeira aula interativa? Aquela aula que eu espero vocês para estar junto com vocês. Tá? E quero que você, aluno, esteja presente na aula, participando. Quero que você consiga aí, em todas as lutas, vencer os seus problemas com a internet, com a informática, para que a gente possa, nesse princípio de módulo, porque as 3 primeiras aulas do módulo ainda serão virtuais. Depois, sim, de maneira correta, com segurança, nós voltaremos às aulas presenciais. Mas eu quero você, meu querido aluno, nessa primeira aula, quero que você esteja presente, para que a gente então possa estudar sobre filosofia oriental. Esse é o tema então da nossa primeira aula. Nós falaremos sobre a filosofia no mundo oriental. Nós veremos as raízes africanas e orientais da filosofia. Veremos a história da filosofia na Mesopotâmia, no Egito, na Índia. Veremos também a história da filosofia relativa ao hinduísmo, ao jainismo, também ao budismo, queridos. Sim, é muito importante que a gente conheça sobre diversos povos, diversas crenças e entender por que essas pessoas acreditam dessa maneira. Por que crer da forma que creram. Também falaremos sobre a China, a história da filosofia na China, onde iremos abordar sobre Lao Tse, iremos abordar sobre Confúcio também, sim. Iremos aprender bastante, queridos, já nessa primeira aula. Estudaremos também a história da filosofia na Pérsia, na Judéia e em Israel. E depois de conhecermos a história da filosofia com esses povos, meus queridos, iremos verificar métodos filosóficos, iremos verificar a divisão filosófica e também a lógica filosófica. Eu quero desejar para você um excelente módulo, que você se dedique bastante, que você tenha interesse em aprender mais. Que nesse módulo, onde nós faremos o estudo do saber, porque é exatamente isso que a palavra filosofia quer dizer. O estudo da sabedoria, o amplo estudo da sabedoria, ou a beleza da sabedoria. Eu quero que você nesse módulo amplie os seus conceitos sobre a utilização do raciocínio. Seja melhor questionador, seja alguém que realmente pratique o culto que agrada a Deus, que é o culto racional. Que Deus te abençoe então e até amanhã, até a nossa aula interativa. Fique com Deus, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês.